E se aquilo que você está sentindo ultimamente, essa inquietação suave, esse cansaço que não é físico, essas coincidências que parecem te seguir, não fossem coisas da sua cabeça, mas sinais claros de que o universo está te preparando para algo maior? Carl Jung dizia que o inconsciente conversa com a vida o tempo todo e que nada que realmente importa acontece por acaso. Às vezes, o universo não envia respostas, ele envia sinais. Hoje vamos aprofundar, não 5, mas 7 sinais profundos que anunciam uma virada iminente, um novo capítulo sendo alinhado silenciosamente dentro de você. Se algum deles tocar algo no seu íntimo, não ignore. A preparação já começou. Respire fundo. Vamos caminhar juntos. Há momentos em que a vida parece se desalinhar por dentro antes de mudar por fora. Nada de concreto aconteceu ainda, mas algo em você se move como um animal antigo despertando depois de um longo inverno. É uma sensação quase inexplicável. Você acorda com um peso estranho no peito, mas não é tristeza. É como se estivesse sendo chamado para um próximo nível que você ainda não sabe nomear. Jung dizia que quando o inconsciente começa a se reorganizar, a consciência sente primeiro como desconforto, como se estivesse apertada demais dentro da versão antiga de si mesma. E talvez seja isso que você está vivendo, o primeiro sinal, a inquietação profunda. Não inquietação ansiosa, mas aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mesmo que nada externo tenha mudado. Algo vibra no seu campo, como se uma porta estivesse prestes a se abrir e o universo estivesse ajustando as dobradiças por dentro. Esse tipo de inquietação não se resolve com distrações. Pelo contrário, quanto mais você tenta fugir dela com estímulos, conversas vazias, rolando a tela do celular ou preenchendo a agenda com ocupações que não significam nada, mais ela cresce. Isso porque ela não quer ser abafada, ela quer ser ouvida. É a alma tentando se expressar, dizendo: você não está mais confortável aqui. Este ciclo está estreito demais para o tamanho que você alcançou. E por isso, muitos confundem essa sensação com confusão, quando na verdade é clareza chegando em fragmentos ainda sem forma. A clareza nunca chega pronta. Ela chega primeiro como desconforto. Toda semente racha antes de germinar. Todo casulo se aperta antes da asa nascer. E todo ser humano sente esse deslocamento interno antes de viver uma grande virada. Observe seu corpo. A respiração muda, a sensibilidade aumenta, alguns ambientes começam a te cansar, algumas conversas parecem vazias demais. Isso é evolução vibracional. Não é emocional, é arquetípico. É o self, o núcleo mais profundo e verdadeiro da psique, como Jung chamava, movendo você para a próxima etapa. E quando o self se move, tudo o que é falso ou pequeno demais se torna insuportável. É como se a sua vida antiga estivesse começando a desbotar silenciosamente. Lugares que antes te preenchiam hoje parecem insuficientes. Pessoas que eram conforto agora trazem cansaço e hábitos que você carregava sem questionar começam a pesar. Nada externo mudou, mas tudo interno mudou. A alma está pedindo espaço. E aqui está o ponto essencial. Quando essa inquietação chega, é porque você está pronto. O inconsciente nunca te tira do antigo se você ainda não estiver preparado para o novo. É como se o universo estivesse dizendo: eu preciso te usar em outro lugar. Eu preciso de você em outra vibração. Eu preciso de você maior. Esse primeiro sinal sempre chega antes de qualquer mudança concreta. Sempre. Porque o universo altera primeiro o terreno interno antes de transformar o externo. A vida começa por dentro. Então, se você tem sentido isso,
essa vontade súbita de recomeçar algo, essa sensação de que está atrasado para uma vida que ainda nem começou, esse impulso de mudar tudo sem motivo racional. Saiba, isso não é medo, isso é chamado. E chamadas não são para serem evitadas, são para serem atendidas. Antes de seguirmos para o próximo sinal, faça algo simples. Respire fundo e reconheça o que está se movendo aí dentro. Nomeie a sensação, mesmo que seja com palavras imprecisas. Isso abre espaço para o próximo passo. E se essa mensagem já está tocando algo em você, lembre-se, isso não acontece por acaso. Você chegou aqui porque estava pronto para escutar. E antes de seguirmos, se esse conteúdo já está fazendo sentido para o seu processo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas como esta e envia ao universo um sinal claro. Eu estou disponível para o próximo capítulo. Depois que a inquietação começa a reorganizar silenciosamente o terreno interno, surge um segundo fenômeno, mais sutil, mais misterioso e profundamente transformador: as sincronicidades. Jung dizia que sincronicidade é quando eventos externos se conectam a estados internos de forma tão precisa que parecem respostas diretas ao movimento da alma. E quando o universo quer te conduzir a algo grande, ele não envia explicações, ele envia sinais alinhados com o momento exato da sua consciência. As sincronicidades começam sempre de maneira discreta. Primeiro, você pensa em alguém que não via há anos e, de repente, essa pessoa aparece. Depois, você faz uma pergunta em silêncio e, instantes depois, lê uma frase que responde exatamente o que você precisava ouvir. Ou sonha com um símbolo, uma casa, uma estrada, um animal, e no dia seguinte vive uma situação que ecoa aquela imagem. E não é imaginação, é o inconsciente se conectando com o campo externo para revelar direção. É como se o universo estivesse dizendo: continue, você está mais perto do que pensa. Esses eventos parecem coincidência apenas para quem olha de fora. Para quem está desperto, eles são confirmações de rota. São como pequenos acenos espirituais. E quanto mais você presta atenção, mais eles se multiplicam, se repetem, se intensificam, criando um fio invisível que costura seus dias com significado crescente. Jung dizia que existe uma inteligência maior organizando os encontros, os atrasos, as oportunidades e até os desencontros. Nada disso é aleatório quando você está em transformação. O que parece acaso é arquitetura. O que parece sorte é alinhamento. E quando a alma muda de frequência, o universo responde reorganizando a realidade ao redor. As sincronicidades começam então a se tornar tão frequentes que você passa a reconhecê-las quase imediatamente. Você pensa em mudar de carreira e 3 conversas diferentes no mesmo dia falam sobre isso. Você considera terminar um ciclo e tudo ao seu redor, páginas abertas ao acaso, vídeos aleatórios, frases de desconhecidos, começam a apontar para o mesmo tema. Isso não é delírio, é sincronia. Esses sinais aparecem para quem está pronto para enxergar, para quem está sensível, consciente, presente, para quem está despertando. É por isso que tanta gente diz: nada acontece comigo. E a verdade é simples: não falta sinal. Falta percepção, falta silêncio, falta coragem de interpretar. A sincronicidade é um diálogo simbólico. E diálogos simbólicos não são para mentes apressadas, são para almas abertas. Por isso, quando esse segundo sinal começa, a vida parece ganhar outra textura. Você sente que está sendo guiado, que não está sozinho, que existe um fio invisível conduzindo você para algo maior. E a sensação não é racional, ela é intuitiva, profunda, quase física. É como se cada sincronia fosse um empurrão suave dizendo: vai, a vida está respondendo, há algo esperando por você.
E sim, existe uma razão para isso acontecer nesse momento do processo. A sincronicidade aparece depois da inquietação porque ela funciona como um farol interno e externo. Quando você começa a perceber que coincidências não são coincidências, você desenvolve confiança. E confiança é o que abre as próximas portas. Jung descrevia sincronicidade como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Uma ponte onde você anda sem ver o outro lado, mas sente que ele existe porque os sinais aparecem no caminho. É quase como uma conversa íntima com a própria vida, só que sem palavras. Tudo ao seu redor passa a parecer mensagem. Observe algo importante. Em períodos de estagnação, as sincronicidades rareiam. Em períodos de mudança, elas explodem. Porque é justamente quando o universo precisa te mover para longe ou para perto de algo que ele começa a organizar esses encontros improváveis. Quando a vida quer te mudar de rota, ela não grita, ela alinha. E quanto mais você confia, mais frequentes os sinais se tornam. Quanto mais você anota, observa, acolhe, mais clara se torna a direção. Quanto mais você ignora, mais fracos eles ficam. Isso não é punição, é vibração, é frequência. Por isso, quando sincronicidades começam a aparecer repetidamente, leve isso a sério. Leve como guia, leve como confirmação, leve como aviso amoroso de que algo está em trânsito e vindo na sua direção. Números repetidos, frases que se repetem, pessoas que reaparecem, sonhos que ecoam situações reais, encontros improváveis. Tudo isso é o universo te dizendo: eu estou trabalhando nos bastidores. Continue. E se tem uma coisa que Jung ensinou com clareza é: a vida sempre fala primeiro através do simbolismo. Esse é o segundo sinal de que algo grande está se aproximando. Não ignore. O universo está conversando com você. Depois que a inquietação abre o portal interno e as sincronicidades começam a se intensificar ao seu redor, surge um terceiro movimento. Talvez o mais incompreendido de todos e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos: o afastamento silencioso. Esse sinal não chega com estardalhaço. Ele não aparece como um rompimento abrupto, como uma discussão, como uma perda dramática. Ele chega como um desbotamento natural. Pessoas se afastam, conversas perdem o sentido, ambientes que antes te acolhiam, agora te cansam, e a sensação é a mesma de usar roupas que já não servem, nada mais encaixa. E é exatamente assim que o universo trabalha quando está prestes a te entregar algo grande. Ele começa a remover o que não está alinhado com a sua próxima versão. Jung dizia que a psique tem um movimento próprio, um movimento que não respeita a lógica, nem o conforto, nem os desejos imediatos. A alma sempre sabe quando um ciclo acabou, mesmo quando a mente tenta desesperadamente segurar o que já deveria ter sido deixado ir. Por isso, quando esse afastamento silencioso começa, ele vem acompanhado de uma sensação estranha, um vazio. Mas esse vazio não é ausência, é preparação. A vida precisa te esvaziar para te preencher de novo. Você percebe que não tem mais paciência para superficialidades, que conversas rasas te drenam, que pessoas com quem você se forçava a conviver começam a sair naturalmente do seu campo. Momentos que antes te distraíam, agora te irritam. Programas que antes te entretinham, agora te entediam. E aquilo que antes parecia essencial começa a parecer dispensável. Esse afastamento é tão sutil que você só percebe depois que já está no meio dele. Mas quando percebe, sente que algo grande está sendo realocado dentro de você. E então surge um desejo irresistível, a necessidade de solidão. Não é antissocialidade, não é tristeza, não é fuga, é a alma chamando você de volta para si. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é, exige momentos de recolhimento, porque ninguém encontra sua própria voz enquanto está cercado pelas vozes do mundo.
É nesse momento que você começa a preferir o silêncio ao barulho, a profundidade à distração, o essencial ao supérfluo, a introspecção à agitação. É como se o universo estivesse retirando tudo que produz ruído para que você finalmente escute o sussurro que vem de dentro. A solidão nesse estágio não dói, ela liberta, porque ela te permite perceber o que você realmente quer e não o que foi condicionado a querer. É como se o inconsciente estivesse reorganizando tudo. As prioridades, os desejos, os vínculos, os caminhos. E quando isso acontece, surge uma sensação profunda de transição, como se você estivesse entre mundos, nem mais quem você era, nem ainda quem vai se tornar. A solidão é o intervalo sagrado onde a metamorfose acontece. E é por isso que, quando o universo quer te entregar algo grande, ele primeiro te coloca nesse estado de recolhimento. Porque grandes viradas não nascem no barulho, nascem no silêncio. Grandes decisões não são tomadas na pressa, são tomadas na pausa. Grandes versões não surgem na multidão, surgem na introspecção. No fundo, você sente que está sendo preparado. É como se a vida tivesse colocado uma mão sobre o seu ombro, dizendo: volte para dentro, eu preciso falar com você. Esse é o terceiro sinal. Ele é sutil, mas poderoso. Ele não se impõe, apenas guia. Ele não arranca, apenas afasta. Ele não te isola, apenas te reposiciona. E se você está percebendo isso agora, se está buscando mais silêncio, mais profundidade, mais verdade, saiba, não é retração, é lapidação. Não é fim, é alinhamento. Não é perda, é espaço. Espaço para o novo entrar. A vida está te preparando não apenas para receber, mas para sustentar o que está chegando. Agora, antes de seguirmos, quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Uma forma de você se conectar ainda mais com o processo que já está vivendo. Comente aí embaixo. Eu acolho o silêncio que me prepara. Não é apenas uma frase, é um reconhecimento, um acordo com a sua própria alma. Uma sinalização para o universo de que você entendeu o terceiro sinal. Depois da inquietação que rasga por dentro, das sincronicidades que começam a costurar o lado de fora e da solidão que recolhe a alma, um quarto movimento se revela. E este é tão sutil quanto poderoso, quando o invisível começa a falar. Esse sinal não chega através do racional, ele chega através do simbólico. É como se o universo abandonasse a linguagem comum e começasse a conversar com você em códigos, imagens, sonhos, presságios e sensações que não podem ser explicadas, apenas compreendidas. Carl Jung dedicou décadas de sua vida ao estudo desse fenômeno. Ele dizia que quando algo grande está se aproximando, a psique cria um campo de tensão que se manifesta em símbolos. E os símbolos, segundo Jung, não são enfeites da mente, são mensagens. São formas que o inconsciente encontra para traduzir verdades profundas que a consciência ainda não consegue sustentar. Nesse ponto, você percebe que os sonhos mudam de textura. Eles deixam de ser aleatórios e ganham peso, cor, intensidade. Sonhos que parecem mais reais do que a própria realidade. Sonhos com lugares desconhecidos, portas, quedas, voos, água, fogo, cada símbolo carregando um código próprio, único, íntimo. Você acorda com a sensação de que o sonho não foi sonho, foi um recado. E não importa se você tenta esquecer. O inconsciente insiste, ele repete símbolos, ele repete sensações, ele repete encontros. Como se estivesse treinando você para algo que ainda não se materializou, mas já existe no plano invisível. Jung dizia que antes de qualquer transformação grande, a psique envia protótipos, imagens que ensaiam o futuro. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você percebe que certos temas aparecem várias vezes: crescimento, mudança, viagem, portas, caminhos, quedas, voos, mar, floresta, luz.
Nada disso é acidental. Tudo isso é linguagem. A psique fala através de símbolos porque o símbolo não mente. Ele nasce das camadas mais profundas da alma, aquelas que você não acessa conscientemente, mas que influenciam silenciosamente cada passo que você dá. Além dos sonhos, você começa a notar um aumento das sincronicidades. Elas se multiplicam. Números repetidos aparecem como se estivessem piscando para você. Pessoas dizem frases que respondem pensamentos que você teve em silêncio. Você abre um livro aleatoriamente e encontra a exata frase que precisava. Uma música toca no exato momento em que uma sensação interna se move. É como se o universo estivesse costurando uma trama precisa, perfeita, que vai te conduzindo para onde você precisa estar, sem você perceber, sem esforço, sem racionalização. Jung chamava isso de acaso significativo, e quanto mais você tenta explicar, menos sentido faz racionalmente, mas mais sentido faz intuitivamente. Porque o racional entende fatos, o intuitivo entende fluxos. E nesse momento da jornada, o universo fala em fluxos. É como se a vida colocasse placas invisíveis ao longo do caminho. Se você tenta explicar essas placas, elas desaparecem. Mas se você sente, elas se intensificam. Esse é o ponto em que a intuição se torna mais forte do que a lógica. Você sabe que algo está vindo, não porque há evidências externas, mas porque há evidências internas. É uma certeza silenciosa, um saber sem explicação, um pressentimento que não se impõe, apenas se revela. Você começa a perceber que certas pessoas surgem na sua vida com mensagens precisas. Aquela conversa rápida no mercado tem um peso simbólico. Aquela frase solta que você ouviu na rua parece um aviso. Até o silêncio de alguém parece um recado. O universo está falando com você usando tudo, do pequeno ao imenso. E quanto mais você presta atenção, mais as mensagens se intensificam. É importante entender, isso não é superstição, isso não é forçar significado, isso é percepção ampliada. É quando sua consciência começa a enxergar padrões que sempre existiram, mas que você só consegue perceber agora porque está desperto. Esse sinal também traz um efeito secundário profundo. Você passa a sentir repulsa por tudo que é incoerente com quem você está se tornando. Não é uma repulsa emocional, é energética. Coisas que antes passavam despercebidas agora incomodam profundamente. Ambientes pesados, conversas vazias, comportamentos tóxicos, hábitos antigos. É como se sua frequência estivesse mudando e tudo que não combina com ela começasse a se destacar. Esse desconforto não é castigo, é bússola. Ele aponta o que precisa ser deixado para trás e o que merece ser honrado daqui para frente. E enquanto isso acontece, um movimento paralelo se forma dentro de você. Um sentimento profundo de que está sendo guiado, mesmo sem saber para onde, mesmo sem saber por quê, mesmo sem saber como. Você só sabe que não está sozinho, sabe que está protegido, sabe que algo está vindo, sabe que a vida está te movendo para o lugar certo. Esse saber interno é o prelúdio do último sinal, o mais forte, o mais decisivo, o mais transformador. Mas antes de chegar a ele, é preciso reconhecer. Se o invisível está falando, é porque o visível está prestes a mudar. Existe um ponto nesse processo em que o universo deixa de insinuar e começa a mover. Muitos acreditam que quando algo grande vai chegar, a vida acrescenta. Mas é exatamente o contrário. Antes de expandir, o universo esvazia. É aqui que surge o quinto movimento silencioso desse ciclo. O universo começa a remover tudo aquilo que não pertence mais à sua nova frequência. E essa remoção raramente é suave. Ela chega através de afastamentos que você não escolheu, perdas que não planejou, mudanças que não pediu, portas que se fecham sem explicação.
E mesmo tentando racionalizar, você sente uma estranheza profunda, como se algo estivesse sendo arrancado não para te ferir, mas para te preparar. Carl Jung dizia que toda transformação exige uma morte simbólica. Nada nasce sem que algo pereça. É o ciclo natural da vida, da psique, da energia e do inconsciente. Mas o ego não entende isso e por isso sofre. Você percebe que amizades antigas simplesmente esfriam. Pessoas que antes eram parte do cotidiano desaparecem de forma suave ou abrupta. Oportunidades que pareciam promissoras evaporam. E uma sensação de perda se instala, mesmo quando você não sabe exatamente o que perdeu. Essas rupturas não são punições, elas são ajustes vibracionais. É como se o universo estivesse retirando peso extra da sua bagagem antes de um voo importante. Não por maldade, mas por precisão. E ainda assim, a mente busca explicações. Será que fiz algo errado? Será que isso é sinal de fracasso? Será que perdi minha chance? Mas nada disso é verdade. O que está acontecendo não é fracasso, é moldura, é arquitetura, é preparação. O universo não retira nada que seja necessário para o que está por vir. Ele apenas remove o que atrapalharia o próximo capítulo. Imagine uma árvore que está prestes a florescer. Antes de florescer, ela perde folhas. Antes de frutificar, ela se desfaz do que é velho. Esse processo não é ruim, é natural. E a mesma lei se aplica à alma. Jung chamava esse período de a noite escura da alma. Uma etapa de estranhamento em que tudo parece se reorganizar sem sua permissão. É desconfortável, mas é sagrado. A alma, em silêncio, começa a se afastar daquilo que não sustenta mais seu crescimento. Não importa o quanto a mente tente segurar. Quando o ciclo termina, termina. E quando termina, nada o reabre. Você percebe que insistir no que o universo já encerrou consome energia, drena a vitalidade, esmaga o espírito. Há uma resistência que dói e há uma entrega que cura. Alguns sinais dessa etapa são claros. Coisas que antes fluíam começam a travar. Como se o universo fechasse as torneiras energéticas em tudo que não te serve mais. As conversas perdem brilho. Pessoas que antes faziam sentido agora parecem distantes, desconectadas do seu novo estado. Há um desapego involuntário. Você tenta sentir o que sentia, mas simplesmente não sente. O ambiente se torna pequeno. Você olha para a sua vida atual e percebe que ela não comporta a grandeza da vida que te espera. O ego chama isso de perda, mas a alma chama de migração. É um deslocamento interno que antecede o deslocamento externo. E aqui existe algo importante. Quando a vida começa a remover, não corra atrás do que está indo embora. O que se afasta não está sendo arrancado, está sendo devolvido. É como se o universo estivesse dizendo gentilmente, mas firmemente: isso cumpriu seu papel. Agora confie. E confiar não significa ficar passivo. Significa não remar contra a maré da transição. Significa respeitar o movimento que a vida está fazendo por você. Jung explicava que o inconsciente sabe o que é necessário antes que você saiba. Ele percebe movimentos, frequências, intenções. Ele vê além. E quando ele empurra para longe, é porque já sabe que você não pertence mais àquela versão da sua própria história. E existe mais. Quando o universo remove algo ou alguém, ele já preparou substituições. Mas o substituto nunca chega enquanto você ainda ocupa espaço com o que deveria ter sido encerrado. O novo exige espaço, e às vezes o espaço precisa ser aberto à força. Nesse processo também aparece outra sensação profunda, uma vontade de limpar, de organizar, de renovar, de se desfazer do que é velho. Roupas, objetos, memórias, hábitos, padrões. Isso é um reflexo interno. Quando a alma muda, o ambiente precisa mudar também. Você começa a sentir aversão a tudo que simboliza versões antigas suas. Não é desprezo, é transição, é maturação.
é desapego. E desapego não é perder. Desapego é abrir caminho. É aqui que muitas pessoas confundem. Elas tentam restaurar o que foi quebrado, ressuscitar o que morreu, segurar o que está se desmontando nas mãos. Mas aquilo que o universo encerrou nunca retorna igual. Voltar a algo vencido é atrasar o próprio destino. Durante essa etapa, quem tenta reatar o que está terminando se machuca. Quem tenta insistir no que perdeu o sentido se esgota. Quem tenta ignorar o chamado do novo se sente preso, confuso, drenado. Por isso, a coragem aqui é silenciosa. É a coragem de soltar. Soltar sem entender. Soltar sem respostas. Soltar sem provas. Soltar porque a alma pediu primeiro. E quando você solta, mesmo tremendo, algo começa a acontecer. Um espaço interno surge. Um silêncio leve nasce. Um respiro se abre. E essa abertura é o berço do próximo sinal. Porque depois que o universo remove tudo o que não serve mais, ele começa a revelar o que estava chegando. E essa revelação não vem com barulho. Ela vem com uma sensação, uma certeza, um reconhecimento interno que dispensa explicações externas. É aí que o sexto movimento começa. Quando o universo termina de remover tudo aquilo que não sustenta a sua expansão, algo extraordinário começa a acontecer. Não fora, mas dentro. É quase imperceptível no início, como um fio de luz atravessando uma sala escura. Mas com o tempo, essa luz cresce. E ela cresce silenciosamente. Esse é o sexto sinal. A intuição se intensifica a um ponto em que você começa a sentir o novo antes de vê-lo. Jung chamava a intuição de a voz mais antiga da alma. Uma voz que não se impõe, apenas se revela. Uma voz que não argumenta, apenas sabe. E quando essa voz começa a ficar mais forte, é sinal de que o futuro já começou a se movimentar na sua direção. Você percebe isso de formas sutis. Você começa a sentir presságios leves, como se algo estivesse prestes a acontecer. Seus sonhos se tornam mais simbólicos, mais vívidos, mais repetitivos. Certas ideias surgem do nada, como se fossem deixadas na sua mente por mãos invisíveis. Você sente uma espécie de gravidade emocional, como se estivesse sendo puxado para um caminho específico, mesmo que ainda não consiga enxergar com clareza. É como se o inconsciente, que sempre trabalhou nos bastidores, começasse a te chamar para a superfície. Venha, está chegando. Esse movimento interno é tão poderoso que mesmo num ambiente turbulento, você sente uma calmaria crescente dentro de si. Mesmo com perguntas sem resposta, há uma sensação de direção. Mesmo com incertezas externas, algo dentro de você diz: confie. Não é imaginação, é preparação. Quando algo grande se aproxima, sua alma sabe antes da sua mente, e ela tenta te avisar. É por isso que, nesse período, muitas pessoas relatam sentir uma claridade emocional repentina, lampejos de compreensão sobre situações antigas, uma percepção ampliada sobre si mesmas, insights que parecem mensagens diretas do inconsciente. Nada disso é acaso. Jung dizia que quando o inconsciente quer falar com você, ele fala através de símbolos, sonhos, padrões e intuições. E é exatamente isso que começa a acontecer quando o próximo capítulo está pronto para se abrir. A intuição se torna tão forte que ela ultrapassa a lógica. Você olha para certas pessoas e simplesmente sabe que algumas delas não farão mais parte do seu futuro. Você olha para lugares e sente que já não pertencem mais a você. Você pensa em novos caminhos e sente que eles te chamam, mesmo que ainda pareçam distantes. Esse chamado interior não é imaginação. É o universo afinando você energeticamente com o destino que te espera. E existe um momento-chave dentro desse processo. Você começa a perceber que certas coisas coincidiram demais. Uma frase que responde exatamente ao que você estava pensando.
Um encontro inesperado com alguém que te traz clareza. Um número repetido que aparece insistentemente. Uma cena que se repete em diferentes contextos. Uma música que chega no exato instante em que você precisava ouvi-la. Esses eventos não são acidentes. Eles são o que Jung chamava de sincronicidades, coincidências carregadas de significado. Sinais externos que refletem movimentos internos. E quanto mais você se aproxima do novo ciclo, mais frequentes eles se tornam. É como se o universo estivesse te dizendo: eu estou aqui, eu estou guiando, continue, está funcionando. Mas existe algo que poucas pessoas sabem. Esses sinais não aparecem enquanto você tenta controlar tudo. Eles aparecem quando você se rende ao fluxo, quando você solta, quando para de lutar contra o que precisa ir, quando deixa o espaço livre, porque somente um coração vazio pode ser preenchido pelo novo. E aqui está a parte mais profunda desse sexto movimento. A intuição não é aviso, é confirmação. Ela não vem para te alertar do que vai acontecer. Ela vem para te preparar emocionalmente para aceitar o que já começou. É como se o universo tirasse a venda dos seus olhos lentamente, 1 centímetro por vez, para que você não se assuste com a luz do novo. E é nesse processo de revelação que você começa a sentir outra coisa poderosa. Um senso de inevitabilidade. Não inevitabilidade negativa, mas inevitabilidade divina. A sensação de que algo maior que você está conduzindo a situação. A sensação de que, por mais que você tente resistir, o fluxo te empurra para a direção certa. A sensação de que seus passos estão sendo guiados, não pela razão, mas pela energia. Jung dizia que quando essa sensação aparece, o self, o núcleo essencial da sua psique, está assumindo o comando. É a parte mais sábia, mais íntegra, mais profunda de quem você é. E quando ela assume o controle, o destino muda. Durante essa etapa, você pode sentir uma percepção mais profunda sobre si mesmo, uma clareza repentina sobre o que precisa fazer, uma lucidez emocional que parecia impossível antes, uma capacidade maior de desapegar, uma força interna que não se explica. É como se uma parte sua que sempre esteve silenciada finalmente despertasse. Agora eu lembro quem sou. E a partir desse despertar, tudo muda. O que antes parecia difícil se torna natural. O que antes parecia pesado se torna leve. O que antes parecia confuso se torna óbvio. O que antes parecia impossível se torna possível. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou. E quando essa mudança interna acontece, você percebe o que Jung sempre ensinou. A vida externa é apenas o reflexo tardio da vida interna. O novo não chega quando o cenário muda. O novo chega quando você muda. E esse sexto movimento, essa intuição aflorada, esses sonhos profundos, esses sinais simbólicos, essas percepções invisíveis, tudo isso é apenas o anúncio silencioso de que o portal está quase se abrindo. Mas ainda falta o último movimento, o mais profundo, o mais definidor, o mais transformador de todos. O sinal que não vem de fora, não vem de sonhos, não vem de coincidências, não vem de presságios. Ele nasce no coração, ele se instala na alma, ele te prepara completamente para o salto. E é esse último sinal que abre o caminho para a revelação final. Depois de toda a inquietação, dos afastamentos, das sincronicidades, das noites intensas, dos sonhos simbólicos e da intuição cada vez mais afiada, chega o último e mais poderoso dos sinais. Ele não faz barulho, ele não provoca turbulência, ele não grita. Esse sinal chega como um vento quente depois de uma longa tempestade. Chega manso, chega simples, chega silencioso. É a paz, uma paz sem motivo. Uma paz que você não controla. Ela simplesmente aparece. Você olha ao redor e percebe que nada realmente mudou no mundo externo.
Os problemas ainda estão lá, as incertezas ainda existem, as respostas ainda não chegaram. Mas a alma está tranquila. Jung dizia que o verdadeiro alinhamento acontece quando consciência e inconsciente trabalham no mesmo ritmo, como duas águas que finalmente se encontram. É exatamente isso que você sente agora. Uma fusão interna, um encaixe energético, um alívio que não tem explicação lógica. Essa paz não é passividade. Ela é certeza. Ela é o reconhecimento silencioso de que o novo está próximo demais para ser negado. É o momento em que a alma diz: agora sim, eu estou pronta. E quando essa paz chega, tudo dentro de você muda. As preocupações começam a perder força. A ansiedade diminui. As dúvidas cessam. O medo enfraquece. Você sente como se tivesse sido recolocado no próprio eixo. O eixo da sua essência, da sua trajetória, daquilo que sempre esteve destinado a ser seu. Essa paz é o sinal final de preparação energética. É a confirmação de que você passou pelo processo inteiro. Sentiu o chamado, percebeu os sinais, deixou ir o que precisava, enfrentou a noite escura, recebeu as sincronicidades, ouviu a intuição, se alinhou internamente e agora, finalmente, está pronto. Essa paz é o sim silencioso do universo. Ela é como a calmaria antes do nascimento de uma nova vida. Tudo parece suspenso, quieto, profundo. Não porque nada está acontecendo, mas porque tudo está pronto para acontecer. É nesse exato momento que oportunidades começam a se reorganizar no invisível. Pessoas começam a ser movidas em sua direção. Situações começam a se preparar para te encontrar. Caminhos começam a se abrir sem que você precise forçar. É por isso que Jung dizia que o destino não cai do céu. Ele se manifesta quando a sua vibração interna se torna compatível com aquilo que deseja receber. O universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você se torna. E quando você chega nesse estado de serenidade profunda, você se torna exatamente aquilo que o novo precisa para florescer. A paz é o anúncio final. Depois dela, é questão de tempo. E geralmente, muito menos tempo do que você imagina. Porque essa paz é o agora vai. É o sinal de que o processo terminou. É a última estação antes da virada. E aqui existe um detalhe poderoso. Essa paz não é frágil. Ela não depende de circunstâncias. Ela não se abala facilmente. Ela é como uma rocha dentro de você. Você passa a perceber que, mesmo que o mundo externo esteja instável, algo dentro permanece firme. E é dessa firmeza que os milagres nascem. Quando você atinge essa vibração, o universo te reconhece. É como se dissesse: agora você está pronto, agora você pode receber. Agora o novo não vai te quebrar, vai te expandir. E é por isso que esse último sinal é tão precioso. Porque ele não apenas anuncia, ele consagra, ele sela o ciclo. Ele encerra o velho. Ele abre o portal do novo. A paz é a permissão do universo para que a mudança finalmente aconteça. E se você está sentindo isso, mesmo que de forma leve, mesmo que de forma tímida, mesmo que de forma quase imperceptível, entenda, você está muito mais próximo da virada do que imagina. Essa paz é o marco final da preparação. É o ponto onde você deixa de caminhar na escuridão e começa a caminhar na revelação. Agora, antes de seguirmos para a finalização, quero que você faça um pequeno movimento de consciência. Pergunte a si mesmo, com honestidade: eu já senti essa paz? Mesmo que por alguns minutos, mesmo que por alguns segundos. Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim suave, isso já é o bastante. Porque a alma não precisa de certezas longas, ela precisa apenas de sinais verdadeiros. E essa paz é exatamente isso, um sinal verdadeiro. Agora, como combinamos, aqui vai a CTA leve, fluida, integrada. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais do universo.
Essa frase não é só um comentário, é um ato de presença. Quando você declara, você fortalece a consciência. E quando a consciência se fortalece, o próximo ciclo se aproxima ainda mais. Agora que você percorreu cada um desses sinais, respire por um instante e perceba o que mudou aí dentro. Porque se você chegou até aqui, é porque algo em você já está em movimento. Nada é por acaso, nada disso te encontrou por acidente. Você foi guiado até esta mensagem porque está em uma fase de transição e o universo está preparando o terreno para algo maior do que você consegue imaginar agora. Cada inquietação, cada afastamento, cada sincronicidade, cada sonho simbólico e cada momento de paz inexplicável não são episódios soltos. São passos de um mesmo caminho, um caminho que leva à sua próxima versão, a nova fase que já começou energeticamente, mesmo que ainda não tenha se revelado no mundo físico. A verdade é simples. Aquilo que você sente não é imaginação, é intuição, é percepção ampliada, é o inconsciente tentando te dizer que você está pronto. E o universo só entrega o novo quando a alma está fortalecida o suficiente para recebê-lo sem medo, sem dúvida e sem resistência. Por isso, antes de dar qualquer passo, honre o processo que te trouxe até aqui. Honre as dores que te transformaram em alguém mais consciente. Honre as perdas que abriram espaço para novos começos. Honre as sincronicidades que você escolheu não ignorar. Honre a intuição que insistiu em te chamar, mesmo quando você não sabia para onde estava indo. Honre o silêncio que te lapidou por dentro. Você não está apenas vivendo um momento, está atravessando um portal. E portais nunca são simples, nunca são confortáveis, nunca são fáceis. Mas sempre, sempre te levam a uma expansão, a um encontro consigo mesmo, a uma vida mais alinhada, mais honesta, mais sua. Agora é a hora de confiar. Não espere garantias, não espere explicações completas. O universo não trabalha com mapas, trabalha com sinais, trabalha com frequência, trabalha com aquilo que vibra dentro de você. Se a paz apareceu, mesmo em pequenos intervalos, é porque o ciclo velho terminou energeticamente. Agora, falta apenas a sua permissão para que o novo se manifeste no mundo externo. E essa permissão começa com uma simples escolha interna: confiar. Então, antes de encerrar, faça um gesto simbólico. Caso esse conteúdo tenha tocado o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não é só um gesto para apoiar o trabalho, é uma forma de dizer ao universo: eu recebo, eu reconheço, eu permito. É um sinal de abertura, de presença e de disposição para caminhar de forma consciente. E compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por ciclos de mudança. Às vezes, uma única mensagem pode devolver esperança a uma alma cansada. Por fim, lembre-se, quando o universo quer te dar algo grande, ele não começa pelo mundo externo. Ele começa dentro de você. Começa pelo silêncio, pelos sinais, pelos encontros, pelas intuições, pela paz. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Tudo o que você sentiu foi alinhamento. Tudo o que você atravessou foi lapidação. Agora o caminho está limpo, a energia está pronta e você também. Confie no próximo passo. Ele não está vindo ao acaso. Ele está vindo para te levar exatamente onde você sempre deveria estar. O universo fala com quem aprendeu a ouvir, e você aprendeu. Agora, apenas caminhe. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que você continue recebendo os sinais. E mais importante, que continue tendo coragem de reconhecê-los.